tá lutando para estar na Libertadores, o Flamengo lutando pelo título. Mas o Inter era o líder do campeonato e o Vasco numa situação quase desesperadora, né? Nesse momento ele tá com a corda aqui, né? Apertando no pescoço. Eu diria que mais dramático, mas 2 jogos, vamos lá, vai, com a mesma importância. 2 jogos que decidiam a liderança do campeonato, pelo menos, né? Um estava ligado no outro, e a liderança foi mudando à medida que os resultados foram sendo modificados. E eu acho que o Vasco tinha questão de jogar em casa e fazer os pontos em casa, pensando ou seja, nesse momento, quanto mais pontos você perde em casa, pior é, porque já é uma reta final. Então, antes dos jogos, eu achava o Flamengo e Corinthians mais importante, porque o Inter tinha um ponto a mais. O Flamengo não podia vacilar naquela partida. Se de repente o Inter ganhasse lá, o Flamengo perdesse ou empatasse, a distância aumentava. Se o Flamengo perde e o Inter ganha como ganhou, acaba o campeonato. Ganha. E sim, acaba o campeonato, ou se o Flamengo empatasse, se o Inter ganhasse, não acabava. Mas a distância aumentaria. Então, para mim, o jogo do Flamengo e Corinthians era imprescindível para o Flamengo ganhar aquela partida. O outro também ia ter a sua importância, óbvio. Claro. Mas pela diferença de 1 ponto, eu acho que o Flamengo e Corinthians era mais importante o jogo para o Flamengo. Quer dizer, é uma visão assim, é duro você definir, até a pergunta é maldosa, porque, imagina, se o Inter perde o jogo, poderia ter sido o jogo da perda do campeonato. Sim. E, na verdade, foi o jogo da manutenção da vantagem no campeonato. Mas se você pensar, o time que antes havia uma dúvida sobre como iria atuar era o Internacional. Porque havia perdido para o Sport em casa, porque não tinha o Patrick, que vinha sendo seu principal jogador. A principal questão, a interrogação sobre o desempenho de um time nesses 2 jogos era em cima do Internacional. Aliás, e ele respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Então vamos começar esse Maracanã e São Januário, que ficam ali a 2 quilômetros, 3 quilômetros um do outro. Esse foi o primeiro gol do jogo, o William Arão. Aí esse não teve nenhuma discussão. Ele antecipou o Gil que eu continuo... e o Bruno Marques. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Ele antecipou os dois, bola baixa, falha da defesa do Corinthians. Continuo entendendo, e essa é a primeira discussão que eu proponho para vocês, que depois de muita crítica, de alguma contestação, de quase um checkmate, né? Não um checkmate, mas um cheque, né? O Rogério, jogando xadrez, foi colocado em xeque. Para quem joga xadrez, eu não jogo, sei como é que é, mas não jogo nada. Quando você fala cheque, se o cara não sai, ele perde o jogo. Né? Se você não... porque o rei não pode, você não pode derrubar o rei no jogo de xadrez. Exatamente. Quando você bota cheque, você é obrigado a avisar cheque que naquele momento você está no lance seguinte derrubando o rei. Então o adversário tem que proteger o rei. Exatamente. Ou tirar o rei da linha de fogo, digamos assim, ou proteger o rei. Daí o cheque. O cheque-mate é no momento em que não há mais como proteger o rei. A forma de acabar ou a desistência. Como eles enxergam 10, sei lá, 5, 8, 10 movimentos à frente, tem aquele momento que o cara pega o rei e faz assim, ó, puf, derruba e ele desiste do jogo. Abandonou o jogo. Quando é o checkmate, como eles diziam lá na Idade Média, né? Porque o jogo é uma corte, né? As torres, os bispos, os cavalos, os peões, o rei, a rainha, o jogo é uma corte. Lá na Idade Média, quando o cara dava o checkmate, o cara caiu a casa. Era assim. Por isso que foi aí que surgiu o termo caiu a casa. É mentira. Mas assim, ó, eu quero dizer assim, eu acho que o Rogério teve em xeque. Se não estiver ainda. Mas eu não sei, Rogério, eu acho que ele meteu a mão nesse time do Flamengo. Então, Galvão, com esse papo assim, se não ganhar o campeonato, dança. Eu fico muito com o pé atrás quando rola esse assunto, sabe? Eu cheguei a dizer aqui que eu esperava mais do Rogério, que em determinado momento chegou a me decepcionar. Acho que ele conseguiu... Ainda tem aquela história de todo mundo, mas por que Pedro e Gabigol não jogam juntos? Tem aquele negócio da... Como é que... Tem um termo... Tem esse sistema moderno. Ajuda aí, Caio. Tem esses termos modernos, como é que é? É o quê? Para mim era o balanço... Antes era o balanço defensivo, era o retorno para a defesa. Agora tem essas palavras novas, né? Recomposição. Essas palavras modernas. Recomposição. Que coisa espetacular. Que se jogasse os dois não teria recomposição, etc, etc. Então ainda fica alguma coisa nesse sentido de repetir alterações, mas acho que realmente o Flamengo cresceu de um tempo para cá. Ele achou o time para jogar
da forma que ele queria. Acho que o Arão, ainda o Roger chegou a falar isso no jogo de posicionamento, de corpo, etc, etc. Ele ainda não achou a forma de girar, se vai no cara, se vem atrás, de ocupar, claro, não é a posição dele. Agora, com a volta do Rodrigo Caio, com o Islas, com o Arão, com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz, com o Diego, com o Roger, o Flamengo, não há nenhum outro time no Brasil que tenha a saída de bola de defesa que o Flamengo passou a ter. O que eu te pergunto, Roger, assim, eu entendo. Acho que nós também alimentamos um pouco o mesmo assunto a cada rodada. E quando eu digo nós, do mesmo jeito que tem treinador teimoso, que faz birra, tem jornalista teimoso que faz birra também. Analista, comentarista, né? Então agora nós vamos ficar nessa. Aí ele tirou... Ontem, eu cheguei a ouvir um quase aumentar. Mas como um saiu mancando e o outro saiu mancando, não tinha como, né? O Gabriel saiu de maca. Ficaram em dúvida se o Gabriel não tinha torcido o joelho. Então não tinha como botar os dois juntos. Mas tirando essas birras e essas observações, o Arão, claro, vai precisar se adaptar a uma posição. Esse negócio da movimentação, da cobertura, da dinâmica ali do jogo, isso é natural. Mas me dá a impressão, Roger, que mal ou bem, eu acho mais pro bem, botou a mão no time. Isso, Kleber. O meio-campo com o Gerson, Diego, Arrascaeta, o Everton, aí o Bruno, o Gabriel, e se arrumar lugar pro Rodrigo, pro Arão, com os dois laterais que... Vai ter um jogo, Roger, que vai tomar a bola nas costas, que vai tomar contra-ataque, e aí vão dizer assim, precisa de um volantão. E aí fica aquele papo do quanto é que foi o jogo, como é que será o comentário, né, Roger? Isso, Kleber. Eu acho que a tua colocação foi perfeita, né? Ele botou a mão no time. O Flamengo, todo mundo achava que era um time pronto, né? E quando o Jesus deixa um time super campeão em 2019 com atuações espetaculares, quando chega o Domi, todo mundo acha, é um time pronto. É só chegar, não mexer no que está pronto, que o time vai funcionar automaticamente. Isso não acontece. Porque é muito fácil a gente falar o que o time apresenta dentro de campo, né? Mas a gente não consegue ver o que é treinado para que aquele time execute dentro dos jogos aquela filosofia do que o treinador pensava e treinava para acontecer. O Domi não conseguiu, tentou de algum jeito mexer na equipe, botar seus conceitos, suas filosofias. O time garrava, né? O time não conseguia arrancar e ficar numa velocidade que a gente achava que era normal e natural para aquele time do Flamengo de 2019, né? 2019 que eu estou dizendo, aquele time que funcionava, parecia que facilmente. Traz o Rogério Ceni. Todo mundo acha o quê? Não, é só enxergar o que o Jorge Jesus fazia. Faz de novo aquilo. Só que não é. Cada treinador tem sua filosofia, seu entendimento, sua visão de jogo, seus modos de treinamento. E o Rogério chegou e, na entrevista coletiva, ele diz, não, eu vou fazer o que o Jorge Jesus fazia. Isso é muito fácil, né? Teoricamente. Eu boto fulano nessa função, ciclano nessa função. Como que o Jorge Jesus joga? Cada um dentro daquilo que eu enxergava no jogo. Mas para aquilo funcionar, você tem que botar no treinamento. Exercer aquele pensamento, aquela ideia dentro do treinamento. E o Rogério não tem a mesma ideia de jogo que o Jorge Jesus tinha. Então não adianta você, no treinamento, fazer uma coisa, no jogo pedir outra coisa. Eu acho que ele começa a colocar a mão no time. Ele começa a pedir nos treinamentos aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem de ideia. Não é o time de 2019. Não são as atuações de 2019. Não são as apresentações que o torcedor tanto almeja. Mas eu acho que passa a ser um time confiável. Um time que pressiona mais, um time que joga no campo ofensivo, um time que tem ideias bem definidas. Eu acho que é um time melhor treinado. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Rogério pode ter algumas teimosias ou convicções que às vezes irritam o torcedor,
mas eu acho que ele bate no peito agora e fala assim, esse é o time que eu treino, esse é o time que pode se apresentar da maneira como eu quero. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Flamengo voltou a pensar em campeonato, voltou a dar ao seu torcedor ânimo e convicções de que o time pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque tem um negócio, né, Casa, assim, esses jogadores nasceram uns para os outros. Às vezes, no fim de semana, eles nasceram uns para os outros, nos outros de semana eles são absolutamente diferentes. E acho que foi você que falou, e se eu não me engano foi na questão do Flamengo, não há treinador que chegue e não ponha a mão. É impossível. Porque senão, o Jorge Jesus dirige o Benfica e telefona toda sexta-feira e fala como vai jogar. O lance é assim, o Flamengo teve um rendimento o Flamengo teve um rendimento em 2019 absurdo, assustador pro lado bom, claro. Encantador. Você via o jogo do Flamengo, você ficava encantado. Todo mundo queria ver o jogo do Flamengo. Não dava para ganhar. Fazer o jogo do Flamengo era legal e tal. E aquilo ali é um futebol que esse time pode apresentar. Ou que apresentou, porque ele fez. Claro. Por uma temporada. Claro. Fez aquilo. Não foi, na minha opinião, não foi um acaso. Não foi um encaixe momentâneo. E não foram 2 jogos. Que, apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.